Vamos lá, então, para os 3 momentos da regulação. Primeiro momento, usuário. Segundo momento, equipe móvel. Terceiro momento, unidade de destino. Vou colocar aqui o passo a passo de cada um desses momentos. Vou pedir para o professor Antônio comentar para a gente primeiramente. O primeiro momento, que é o momento do contato direto com o usuário. Como é que acontece e quais são os objetivos desse momento? O usuário é o momento de acolhimento inicial, né? Então, eu considero uma das etapas mais importantes, pois é o acolhimento. Literalmente, o acolhimento feito pelo telefonista auxiliar de regulação médica. É feita a recepção do chamado. Tem que ser rápido, no máximo de 1 minuto, e é uma abordagem que tem que ter clareza de que é assim, eu preciso saber de onde vem o chamado, qual é o endereço, qual que é uma referência, porque tem, né, municípios, locais, cidades. Então, essa equipe, se for enviado, se for decidido pelo médico regulador que vai uma equipe, ela já tem que ter claro para onde ela vai, o destino da equipe. E a outra questão é assim, ele ter o motivo da chamada. Então, pode ser tanto uma abordagem do ponto de vista de saúde, regulação secundária ou primária. Primária vai vir sempre da população. Então, motivo da chamada, qual o motivo pelo qual o solicitante está ligando? É dor no peito, é um acidente, ou de uma unidade de saúde, de um paciente que está lá grave, que não tem condições de ser tratado lá. Endereço, referências, né, tudo que puder, rapidamente chama de referência, e o endereço completo, telefone, nome do paciente e do solicitante. Essa é a primeira etapa, primeiro momento que se faz com o solicitante. Então, nesse primeiro momento, a gente tem a etapa 1, que seria o papel do TARM, não é isso? Bem rapidamente coletar essas informações iniciais com a queixa principal. Isso vai para o médico e o médico, num tempo de 2 a 3 minutos, ele deve processar essa informação e tomar uma decisão. Então, em até 4 minutos do chamado, essa decisão já deve estar tomada. É o tempo da regulação, das urgências. Porque eu tendo 4 minutos, o tempo nosso, a meta nossa da regulação das urgências é que em 10 minutos após o chamado, uma ambulância chegue lá onde está o paciente. Por quê? 10 minutos é o tempo que a pessoa tem uma PCR, uma parada cardiorrespiratória, e que eu tenho para iniciar a RCP. Então, é a meta nossa, esse tempo-resposta de 10 minutos. Dos 10 minutos, a gente dá 4 para a regulação, para dar 6 minutos da ambulância sair da base e conseguir chegar onde está esse cidadão que tem um agravo. Isso é o que a gente chama de tempo-resposta, né? Que é o tempo da ligação até a chegada no local. E lembrando que, assim, uma PCR é muito rápido a deterioração das células, e o ideal é que já o TARM, ele já pode orientar alguém no local a fazer RCP se tiver uma PCR, ou isso pode ser feito, ou a gente tem que trabalhar educando a população, que a população por si só saiba da necessidade e já comece a RCP antes mesmo da chegada da equipe. É o médico, o modelo nosso, o TARM passa rapidamente essa ligação para o médico e ele faz um processo que a gente vai estar vendo aí, que ele já disparou uma ambulância de suporte básico de vida e está indo já, uma ambulância está indo. E aí, a hora que o médico está abordando, o médico já orienta esse solicitante a iniciar a RCP. Então, ali foi o primeiro momento, com o usuário, recepção do chamado pelo TARM e abordagem de decisão pelo médico. Temos o segundo momento, que é o contato da central com a equipe de APH móvel, ou seja, com a equipe que está na ambulância. O que é importante aí nesse contato, nesse segundo momento? Primeiro, que é assim, a regulação, o médico regulador, ele tem que conhecer a equipe que está lidando. Então, ele tem que ter conhecimento da capacidade, das limitações, que tem uma equipe que está lá, seja básico ou avançado. Com isso, ele vai conseguir fazer tomadas de decisões com relação ao que está sendo feito pela equipe. Então, essa equipe chegou lá, atendeu, fez o atendimento, vai passar para o regulador, que ele tem a ideia, tem a noção, tem as informações de como está a rede de urgência, para onde que ele pode levar, qual referência que está melhor preparado para receber aquele paciente. É para isso que serve esse contato, essa comunicação da equipe de resposta com o regulador, para poder ter a melhor resposta do lugar onde ele vai ser atendido com o tratamento definitivo. Tem esse primeiro momento da ativação da resposta, controle de deslocamento, que também é muito importante, porque essa comunicação sendo realizada entre a central e a equipe, ela é fundamental para o sucesso do tempo-resposta. Ou seja, a equipe tem que ser rapidamente informada, a equipe tem que sair rapidamente da base, tem que se deslocar com segurança para o local correto. Então, se você passa o endereço errado e a equipe tem que ficar procurando ali, é um outro problema, certo? E tem esse cuidado de ficar monitorando o deslocamento, tanto na ida quanto na volta da equipe, correto? E nesse segundo momento é interessante, porque como o médico regulador ele não vê e não examina, ele não tem olhar e tato. Então, a decisão que o médico regulador faz é sem esses dois sentidos, sem o olhar e sem o tato. Quando a equipe chega na cena, ela vai ser o olhar e o tato do médico regulador. E quando a equipe examina o paciente e traz para o médico regulador como o paciente está, eu reclassifico a gravidade daquele paciente. Eu classifiquei numa gravidade
gravidade amarela, ou verde ou vermelha, e a hora que chega meu olhar e tato, que me passa os dados, eu posso reclassificar em outra gravidade ou não. E o que eu acho importante desse momento é assim, é uma coisa que assim, a prescrição do médico regulador para essa equipe. Não é só eu reclassificar, eu tenho que prescrever, porque o paciente que entra numa ambulância do SAMU e sai sendo transportado sem fazer nenhum procedimento é um Uber. Entendeu? Então, eu tenho que prescrever para o paciente sair, entrar na ambulância do SAMU, fazendo algum tipo de procedimento. Então, falamos do primeiro e do segundo momento, e agora, terceiro momento é a comunicação com a unidade de destino, certo? Então, a equipe de regulação tem que providenciar um destino para esse paciente. Como é que é tomada essa decisão e o que deve ser feito nesse terceiro passo? Essa tomada de decisão conforme a gravidade do paciente, conforme se for um trauma neurológico, um trauma que precisa de um neurocirurgião, por exemplo, ele tem que ter a referência para onde ele vai encaminhar o paciente, onde ele tenha recurso de uma tomografia, de uma UTI, de um centro cirúrgico. Então, ele tem que saber o que tem de recurso para o melhor atendimento desse paciente definitivamente. Então, ele já tem uma grade de referências na central e ele vai encaminhar. E nesse encaminhamento, ele vai comunicar o médico que está chegando o paciente na unidade receptora, no hospital, no caso, que está chegando o paciente e passa as informações clínicas para que ele faça o acolhimento deste paciente na unidade. E você falou que ele tem que comunicar ao médico. Hoje, assim, a gente tem o ideal e a gente tem o que acontece na prática. Onde entra a questão de pedir autorização para mandar ou comunicar? Como é que acontece? Como é programado essa questão? O que é que deve ser feito? Deve ser comunicado simplesmente ou a gente tem que pedir autorização para enviar o paciente? A rede assistencial, esse é o pior momento para o médico regulador. Eu acho que a hora que você está falando com o solicitante, a gente tem uma dificuldade no primeiro momento, que é assim, muitas vezes, a maioria das pessoas que liga para o 192, ela está querendo ambulância. E ambulância não é para todos os casos. A maioria das ocorrências eu vou orientar, não precisa de ambulância nenhuma. E o médico regulador tem muita dificuldade, naquele primeiro momento, de dizer, senhor ou senhora, não há necessidade de uma ambulância, a senhora vai fazer isso, dá uma orientação. No último momento vem a grande dificuldade, que é a rede assistencial. Ela está extremamente sobrecarregada, as unidades de emergência, todas, tanto as não hospitalares, que a gente chama de UPA, ou pronto atendimento, como as hospitalares. E aí, na hora que a gente está encaminhando mais um paciente para essa rede assistencial que está já sobrecarregado de uma demanda espontânea e não consegue ter a drenagem suficiente para poder, aquela emergência, estar recebendo mais pacientes, a gente tem a possibilidade de usar esse conceito que está ali escritinho da vaga zero. Que é um dos protocolos que a gente vai discutir logo na próxima slide. Pronto. Então, a gente vai discutir isso logo. Então, vamos ver isso? Então, realmente acontece que o médico regulador ele tem uma visão geral acontecendo na rede. Em cima disso, ele vai tomar a melhor decisão para o paciente, porque não adianta mandar também para um local que não tem condição de atendê-lo. Isso. Não tem como mandar para um lugar que não tem condições, mas é o que acontece. Por quê? Porque o que está acontecendo hoje, infelizmente, médicos, enfermeiros, equipe do pré-hospitalar estão se degladiando, e o regulador está nesse processo de ficar brigando com a unidade receptora, que é a rede hospitalar, sendo que nenhum dos dois tem culpa. Existe culpado, sim. Não vou dizer que não tem culpado, porque existe uma regulação, porque não tem para todo mundo. E se não tem para todo mundo, o que a gestão, o Estado enquanto Estado, no sentido geral, não estou falando de Estado, São Paulo, Bahia, não. Estou falando do Estado, governo federal, estadual e municipal. Ele tinha que providenciar, através de estudo, que nem precisa mais, sabe que está faltando recursos de leitos hospitalares, leitos de internação, centros cirúrgicos, UTIs. Então, está faltando recurso, isso é fato. Então, nós estamos brigando, né? Eu falo brigando, que literalmente a regulação, ela briga com a equipe hospitalar para receber o paciente, sem ter um motivo. Então, a gente tinha que se unir para que melhorasse esses recursos, a gente tivesse, né, minimamente um aceitável de leitos para que o paciente fosse atendido. Eu vejo muitos comentários do pessoal falando assim, na teoria isso tudo é muito lindo, mas na prática nada funciona. E assim, é fato, tem uma parte de verdade nisso, mas tem uma parte nisso que a gente tem que tomar cuidado. E quando a gente pensa assim, poxa, na teoria é tudo lindo, aí dá aquela vontade de, então eu vou parar de ler a teoria, mas a teoria é o ponto de partida. A coisa, no mundo ideal, a gente tem que entender como as coisas têm que funcionar para ver a nossa realidade, o que falta melhorar para chegar no mundo ideal. E de fato a nossa prática na vida real não é perfeita, a gente passa por vários problemas, mas quando você está embasado em um modelo, que é um modelo comprovado, um modelo que funciona, você começa a focar na solução e tentar encontrar como você pode ir melhorando. Tem todas as respostas agora, né, Paulinho? Isso tem que ser discutido o tempo todo. Com certeza. Acho que esse é o salto de qualidade que a gente tem que dar. Vamos dar, tenho certeza que a gente vai conseguir dar.